Mais uma vez, senhoras e senhores, boa noite. É com prazer que a Câmara Municipal de Vitória recebe os senhores para esta sessão solene para homenagear os advogados trabalhistas. Nesse instante, o proponente dessa sessão, o vereador Davi Ismael, fará a abertura da sessão solene conforme é regimental. Invocando a proteção de Deus, declara aberta essa sessão solene e solicita a doutora Lisli Baia que proceda à leitura de um texto bíblico e convida a todos os presentes que se coloquem em pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Erga a voz em favor do que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Provérbios 31, 8 a 9. Dispenso, podeis assentar? Dispenso a leitura da ata da sessão anterior e informa aos senhores vereadores e demais presentes que a sessão solene se destina a homenagear o Dia do Advogado Trabalhista. Queremos convidar para a composição da mesa doutora Simone Silveira, representando aqui o doutor Homero Mafa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Espírito Santo. Representando também doutor Benhur Brene, presidente do Sindicato dos Advogados do Estado do Espírito Santo, convidamos Alberto Nemer, presidente da Comissão de Relações Trabalhistas. Convidamos ainda a doutora Maria Madalena, presidente do Sindicato dos Advogados Trabalhistas. Perdão, Maria Madalena é presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas. Convidamos nesse instante o doutor Luiz Cláudio Alemã, membro da CNJ. Convidamos também Nara Borgo, secretária de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória. Convidamos também o vereador Sérgio. Nesse instante, convidamos todos para se colocar de pé. Será executado o hino nacional brasileiro. Conseguimos conquistar com braço forte em teu seio, ó
liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve tão colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que os tempos estrelado. E diga o verde louro desta fórmula, faz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, prova forte, verás que o filho teu não foge à luta. Entre ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Podeis sentar. Nós queremos, em primeiro lugar, ouvir o vereador Sérgio Magalhães. Sérgio. Boa noite a todos, senhoras e senhores. É com muita alegria e muito prazer que recebemos vocês aqui nessa Casa de Leis para prestar essa justa homenagem no Dia Nacional do Advogado Trabalhista. Inicio, já agradecemos, né, a Deus pelo esse momento, agradecer também e parabenizar o vereador Davi Ismael por essa iniciativa e que não hesitamos em aprovar nessa casa, dada a grande importância para a sociedade do papel que vocês exercem. Então, eu queria saudar a mesa, saudar o vereador Davi Ismael, saudar ao amigo de longa data, doutor Luiz Cláudio Alemã, que tão bem nos representa no CNJ, nos orgulha, como capixabas, ver um capixaba da sua estirpe lá, doutor, defendendo e sugerindo e avaliando os desígnios da justiça em nosso país. Saúdo também a doutora Simone Silveira, aqui representando o presidente da OAB. Saúdo o amigo, igualmente amigo Alberto Nemer, representando o doutor Benhur, presidente do Sindicato dos Advogados. Saúdo a doutora Maria Madalena Baltazar, presidente da Associação dos Advogados. Saúdo a ex-OAB e neo-secretária Nara Borgo, seja bem-vinda, conte com o nosso apoio nessa casa, secretária, na sua árdua tarefa de gerir, né, a cidadania e os direitos humanos, nossa cidade. E
todos estão saudados. E todos vocês homenageados que aqui estão. Nós estamos terminando agora esse ano mais um mandato legislativo. No meu, em questão, é o segundo mandato e último, estou me despedindo dessa casa, mas importante vocês estarem aqui, formadores de opinião, pessoas influentes na nossa sociedade, saberem um pouco do que andamos fazendo por aqui, né, vereador? Eu tenho muito orgulho de estar terminando o segundo mandato, poder ter vivenciado aqui nesses últimos 7 anos e meio, coisas que até então a gente que estava lá fora criticava, como falta de controle de ponto, 50 dias de férias, uma série de situações e que nós, voto secreto, acabamos com voto secreto. Essa Câmara, constitucionalmente, poderia ter 23 vereadores. Temos 15. Essa Câmara, constitucionalmente, poderia gastar 5% do orçamento da cidade. Ela não gasta 2%. Então, é uma Câmara que tem, ao longo desses 8 anos, essas conquistas em prol da sociedade. É uma Câmara totalmente transparente, que está com o seu portal atualizado. Todos aqui sabem o que temos, o que fazemos, onde estamos, o que recebemos. Então, podemos dizer que evoluímos muito nesses 8 últimos anos nessa casa. E hoje essa Câmara, finalmente, a partir desse ano, ela ainda conseguiu algo melhor ainda na minha avaliação, que é a sua independência. Essa Câmara, a Câmara de Vitória, é uma Câmara independente, que atua como um poder independente, poder legislativo, assim como deveria sempre ter sido, mas muitas vezes não o é, dada a grande força que existe, né, nos poderes executivos em relação aos legislativos no Brasil inteiro, e essa Câmara tem cumprido belamente seu papel constitucional de legislar e de fiscalizar o Executivo. No último ano, tivemos essa bela conquista, digamos assim, e muito nos orgulha fazer parte desse momento histórico dessa casa. Por exemplo, esse ano nós aprovamos um orçamento com emendas. Há talvez uns 20 anos que isso não acontecia nessa casa. Era sempre uma homologação que vinha do Executivo. Então, essa Câmara hoje tem uma postura, repito, independente, mas sempre em prol e na direção do desenvolvimento da nossa cidade, na defesa dos anseios da maioria, da população, que nós aqui, vereadores, representamos exatamente a população. E muito importante esse momento que nós estamos vivendo no nosso país, em que demanda uma grande criatividade e uma grande atuação dos senhores advogados trabalhistas. Estamos aí numa crise, né, com algo em torno de 12 milhões de desempregados no país. Isso requer, eu também eu como membro do PTB, nós estamos no PTB, foi convidado pelo atual governo para o Ministério do Trabalho. Estamos com um desafio muito grande de reavaliar várias situações vigentes nesse país, em que nós precisamos ter muito equilíbrio, porque assim como não existe um filho sem uma mãe para dar à luz, não existe um empregado sem um empregador. Então, nós precisamos ter essa consciência, e aqui, enquanto Poder Legislativo Municipal, nós temos trabalhado muito no sentido de dar agilidade, transparência e fomentar o desenvolvimento da economia do nosso município. Seja para o micro, para o empreendedor individual, para o grande empresário. Nós queremos criar condições para que a pessoa possa vir a Vitória, possa investir, possa trabalhar com transparência, tenha a sua legalização feita de uma maneira clara e rápida. Então, o nosso trabalho tem sido nessa direção. E os senhores, nesse momento desafiante do nosso país, em que precisamos gerar emprego, criar relações trabalhistas mais modernas, os senhores têm um papel fundamental
na construção do nosso país. Obviamente, sempre à luz da legislação, que não é impassível de ser verificada e corrigida a seu tempo, mas nós devemos lembrar que temos o dever e a obrigação de olhar de uma forma maior para o nosso país, que é gerar emprego, gerar condições de trabalho, porque nada mais digno do que uma pessoa ter condição de levar para sua casa o seu sustento. Então, nessa direção, reafirmo a importância fundamental dos senhores nesse momento ímpar que nós estamos vivendo no país e que depende do esforço, do bom senso e do equilíbrio de todos nós. Parabéns a todos os homenageados e que a gente tenha sucesso para o bem de todos os nossos países. Muito obrigado. Agora sim, queremos convidar o vereador Davi Ismael. Quero pronto, agora sim. Agora mais à vontade. Na fase inicial dessa sessão, a gente precisa necessariamente cumprir o regimento e a gente não consegue ou não pode acolher cada um de vocês como a gente gostaria. Então, dizer que nesse primeiro momento eu me sinto muito feliz. Eu, como um advogado trabalhista aposentado, resolvi me dedicar para a vereança, a política, com intensidade, com profundidade. Eu fico muito feliz de tê-los aqui. Sergião disse bem que essa Câmara se apresenta ao Estado do Espírito Santo, a primeira nossa população de Vitória, mas ao Estado do Espírito Santo e ao país como uma Câmara enxuta, eficiente, que consegue tratar e abordar absolutamente todos os temas que são relevantes, e até mesmo, né, Sergião, os que são irrelevantes. A gente consegue abordar com profundidade, dando resposta às expectativas da população de Vitória. Isso precisa cada vez mais ser assim. Por incrível que pareça, aquilo que a gente divulga e apresenta neste momento como conquistas, não passa, na verdade, das nossas obrigações, Sergião. Mas que no primeiro mandato seu, Vossa Excelência não teve o número de vereadores necessários, era uma das poucas vozes isoladas, mas a renovação política com essa garotada que entrou aqui na Câmara de Vereadores, somando força à ética de vereadores como Sergião, possibilitou com que a gente realmente fizesse essa releitura, trazendo muito mais para próximo da ética e da moralidade. A gente vê, vereador Sergião, que inclusive lá na Serra começa a cogitar, com as proximidades das eleições, falar em aumento do salário de vereador. Com toda a crise, com toda a dificuldade, ainda há um apego às velhas práticas, à velha política que as pessoas com ideais mais socialistas estão buscando, estão pedindo passagem. Quero crer que cada dia mais poderemos consolidar esses avanços. Quero cumprimentar a Simone Silveira, minha amiga lá do Centro Náutico também, que representa nessa oportunidade o nosso presidente Homero Mafra, entidade, ordem, que empresta à cidade de Vitória 2 grandes secretários, o Délio Prates e a Nara Burgo. A gente tem esse luxo de ter na formação de 2 grandes advogados, um cuidando da área da assistência social, uma área tão sensível, que precisa cada vez mais de pessoas que consigam desembaraçar as amarras da parte jurídica, mas que consiga ter sensibilidade, dando respostas àqueles que mais precisam. E a Nara, que tive o prazer de conhecer há pouco tempo, eu conhecia mais de ouvir falar,
mas que tem me surpreendido pelo diálogo que se propõe e cuidando da pasta de direitos humanos. Então, a ordem está prestigiada com o nosso prefeito Luciano Rezende. Quero cumprimentar o Benhur, que hoje, o Alberto, marido da Luciana, estudou comigo, hoje representando o Benhur, presidente do nosso sindicato, que logo de início está com um problema familiar, pediu licença, foi muito educado, teve um cuidado. Quero cumprimentar a minha amiga, a doutora Maria Madalena, da nossa Associação dos Advogados Trabalhistas, alegre por tê-la aqui, obrigado por absolutamente todo o seu empenho em fazer essa sessão merecida a todos nós. E a Nara Borgo já tinha feito a deferência. E, por fim, doutor Luiz Cláudio, que é o nosso membro do nosso Conselho Nacional de Justiça, que bom tê-lo aqui, que bom conhecê-lo e saber que estamos bem de capixabas ocupando espaço de destaque. O vereador Serjão, conforme eu tinha dito, trouxe algumas das coisas que conseguimos apresentar e modificar na cidade de Vitória. E trazê-los aqui é um sinal de que queremos cada dia mais estar próximos a essa população de Vitória. Queremos questionar e debater e coisas que têm tudo a ver com vocês. É a CPI, que tem a CPI do táxi, que o vereador Serjão está à frente. Oportunidade que temos de debater qual que é o vínculo existente entre o permissionário e o defensor. Se ele tem habitualidade, se ele tem subordinação, de que forma a cidade de Vitória precisa olhar para este que está prestando um serviço público e de que forma iremos classificá-lo. Porque as consequências, dependendo do caminho que a gente optar, consequências diversas teremos. E isso a todo tempo. Eu dou graças a Deus pela minha formação em direito, e aqueles que não têm, via de regra, se ocupam em seus gabinetes como assessor jurídico para facilitar, porque aqui nós somos os legisladores. No dia a dia, vocês operam direito, mas aqui são os legisladores. Por força da nossa repartição de competências, a gente não se intromete, se bem que tem vereador que quer se intrometer em tudo, mas não se intromete nas relações de trabalho, na modificação dessa legislação. Isso de forma direta, porque em algumas vezes de forma indireta a gente está debatendo aqui se o funcionário contratado pode fazer às vezes, o segurança, no caso, pode fazer às vezes do agente comunitário, se não deveria ser uma função específica do agente comunitário, que é a proteção das nossas repartições públicas. E a todo instante estamos aqui debatendo e precisamos cada vez mais tê-los próximos para qualificar. É só acompanhando o dia a dia de absolutamente todas as esferas do nosso poder é que teremos parlamentos mais qualificados. Parlamentos que conseguem modificar aquilo que precisa modificado, para devolver a cada um de vocês o direito de acreditar na política. É uma missão que eu tenho, é uma missão que todos os vereadores aqui da casa têm, devolver a cada um de vocês o direito de acreditar na política, porque está tão difícil. Esperamos respostas que demoram anos para chegar. E quando encontramos pessoas bem intencionadas, essas pessoas têm dificuldade de sair das amarras da política e dar as respostas. Conseguimos, nesses últimos 4 anos, debater, inclusive, Pó Preto, terreno de marinha, tantas coisas que nos incomodam tanto. E quando a gente vê o avançar de um pouquinho, é um alívio, é um renovo, para que a gente consiga caminhar um tanto mais. Quero desejar, desta forma, a cada um de vocês, quero dizer a cada um de vocês que estou muito lisonjeado em recebê-los aqui, no meu local de trabalho. Escolhi a vereança, além de advogado, sou corretor de imóveis, resolvi parar as duas coisas, para que eu conseguisse me dedicar com intensidade à vereança. A advocacia, que é uma das profissões mais antigas, e a legislação trabalhista e a justiça do trabalho, surgidas no século XIX no Brasil. Desde então, várias alterações, principalmente
vindas em 1943, a promulgação da nossa CLT. O dia 20 de junho marca a data de fundação, aí a Madalena me corrige se eu estiver errado, marca a data de fundação da Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas, a primeira entidade de categoria do nosso país. Fato que motivou a criação dessa data comemorativa, pelo Dia Nacional do Advogado Trabalhista. A missão da advocacia trabalhista é ajudar a sociedade a solucionar conflitos surgidos nas relações entre empregados e empregadores, e de forma justa e célere, impedir que os trabalhadores tenham seus direitos violados, já que sempre é a parte mais fraca. Aí o texto lido, texto bíblico lido, mostra que tem tudo a ver com o tema. O conhecimento, a necessidade de cada um dos políticos ter em si um sentimento de justiça, para que consiga buscar. Eu já pude me abrir com algumas pessoas que eu iniciei o meu primeiro mandato de uma forma muito dispersa, porque era tanta coisa para fazer, eu não sabia se eu ia para a educação, para a segurança, para a saúde, assistência social, esporte. E eu pude encontrar na palavra de Deus, lá em Provérbios 31, 8 e 9, que eu deveria, acima de tudo, buscar fazer justiça, levantar a minha boca em favor do pobre, do necessitado, para fazer, de alguma forma, justiça a essas pessoas. E aí esse é o foco que resolvi dar ao meu mandato, inclusive pintando na parede do meu gabinete. Pedi a permissão, falei, eu quero pintar. Quando eu sair, eu pinto de volta. Mas eu queria ter esse compromisso com meu Deus e com a cidade de Vitória, de que eu iria lutar pelos mais simples. E, inclusive, trabalhar, desembaraçando o funcionamento de diversas atividades. Esse ano, vereador Sergião, temos o desafio do PDU. Mas temos coisas muito mais simples, corriqueiras, que são dificuldades para cada um de nós. A van da OAB, que não consegue parar lá do lado do fórum, e recebe uma multinha, toda semaninha recebe uma multinha. Se Deus quiser, teremos no futuro muito próximo, uma vaga exclusiva ali para van. Aí vai poder parar sem dificuldade, sem a correria para descer, para subir. São atividades que a gente quer demonstrar reconhecimento. E no dia de hoje, de forma especial, fico para os anais dessa casa, que essa casa, à unanimidade, por requerimento deste vereador, aprovou um requerimento para realizar a sessão solene, que, na verdade, é a oportunidade que nós temos de dizer a cada um de vocês, muito obrigado. A cidade de Vitória, através de seus representantes no Poder Legislativo Municipal, quer declarar, quer dizer a cada um de vocês, muito obrigado. Obrigado pelo empenho que vocês exercem, a paixão e o amor que vocês exercem, a profissão que vocês foram vocacionados. E assim, quero dar os parabéns. Parabéns à entidade de classe, associação, à nossa ordem. Parabéns a cada um que continue com a mesma dedicação, lá dos primeiros anos que a gente iniciou a operar, a trabalhar. É o desejo que tenho. Voltem mais outras vezes. Façam deste espaço, por mais que a gente queira ficar longe, a política continua sendo um instrumento de transformação social. Por isso precisamos estar perto. Meu boa noite a todos e parabéns a cada um de vocês. Agora queremos convidar a doutora Simone Silveira. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, nas pessoas da doutora Nara, nossa querida eterna vice-presidente da Ordem dos Advogados, emprestada para o município, doutor Luiz Cláudio Alemana, representante do CNJ, doutor Alberto Nader, doutor senhor Davi Ismael, vereador, meu colega de remo e vela, doutora Madalena, e em especial cumprimento a mesa na pessoa da doutora Madalena, representante da ESAT, que tem tido esse papel importantíssimo na nossa sociedade de advocacia capixaba, e o senhor Sergião, vereador também,
Senhores, eu quero aqui parabenizar a advocacia trabalhista, né? Defende a advocacia trabalhista uma parcela da sociedade sofredora, a parcela da sociedade que contribui efetivamente com o trabalho e com o crescimento do nosso país. E a parcela da sociedade que, em momentos de crise, mais sofre. A advocacia trabalhista, ela é combativa, ela é corajosa. É a advocacia trabalhista que enfrenta lá no judiciário trabalhista audiências a cada 5 minutos, das 8 horas da manhã, às vezes, às 8 horas da noite. É a advocacia trabalhista que, nos últimos anos, enfrentou a greve do judiciário trabalhista, com adiamentos de pauta, às vezes, para o ano de 2017, para o ano de 2018. É a advocacia trabalhista que, nesse momento, está sendo tão demandada pelo crescente desemprego nesse país, por motivos políticos e econômicos que nós bem conhecemos, e que enfrenta agora também essa política de redução de custos, com notório prejuízo às atividades do judiciário e, obviamente, aos direitos trabalhistas e, obviamente, ao próprio exercício da atividade profissional. Eu vou ser breve aqui para resumir minhas palavras aos parabéns pelas conquistas que tiveram, meu desejo de que tenham coragem de enfrentar esses novos desafios e esses novos tempos que não serão fáceis. Mas quem disse que a advocacia é fácil, né? A advocacia a gente exerce porque a gente ama, né? Porque a gente se apaixona. E se o advogado não é apaixonado pelo que faz, ele não tem o destaque que os nobres colegas aqui têm, com certeza, né? Com reconhecimento. Eu iniciei minha profissão na advocacia trabalhista, ainda como estagiário, e reconheço aqui inúmeros colegas que atuam lá desde então e até pelo visto sempre, né? Meus parabéns, que Deus os acompanhe sempre, lhes protejam sempre, muito sucesso e muita coragem, porque os tempos hoje é isso que nos pedem, tá bom? Parabéns. Pastor Edson, queria convidar o vereador Luizinho Coutinho, proponente também dessa sessão, junto comigo, para ocupar um lugar, ajudar o vereador Serjão, que apresenta suas necessidades de sair em razão de compromissos. Então, vereador Serjão, obrigado pela presença e continue sua trajetória. Devolvo a condução dos trabalhos ao cerimonialista. Também queremos convidar para a fala Nara Borgo, secretária de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória. Boa noite a todas, a todos. Vereador Davi Ismael, cumprimento o senhor, dando os parabéns pela iniciativa desta sessão, junto com o vereador Luizinho, que está chegando. Vereador Sérgio, obrigada, Serjão, pelas palavras dirigidas a mim. Quero dizer que o senhor acertou quando disse que eu sou neossecretária, mas peço vênia para dizer que não sou ex-OAB. Eu sou advogada e só estou licenciada, vereador. Meus colegas estão aqui, sabem que eu sou essencialmente advogada. Cumprimento a mesa também, a doutora Madalena, grande guerreira da advocacia trabalhista, pessoa por quem tenho enorme admiração e tenho certeza que as senhoras e senhores advogados aqui também têm admiração por ela, pelo grande trabalho realizado. Doutora Simone Silveira, hoje vice-presidente, parabéns pelo trabalho que vem realizando na OAB. Obrigada pelas palavras. A gente está junta sempre e transmito os votos à OAB Espírito Santo do meu respeito e admiração. Doutor Alberto Nemer, alegria vê-lo aqui. Lembro-me também do senhor quando ainda estudante. O vereador Davi não se lembra de mim, mas eles ainda eram... Eu os conheço desde estudante e fico feliz de dividir a mesa com eles e saber que a gente tem jovens, não jovens no sentido, né, mas jovens tão lutadores e tão competentes na advocacia e na Câmara. E a Alemã, doutora Alemã, ele sabe do imenso respeito e admiração que eu tenho pelo trabalho e o quanto me orgulha vê-lo no CNJ.
Parabéns pelo trabalho realizado. Queria cumprimentar, estava aqui a doutora Érica, sentada ali, que hoje exerce a função de secretária adjunta. Mas dizer principalmente às advogadas e advogados trabalhistas aqui, o meu respeito pela advocacia capixaba, e vocês da advocacia do trabalho são grandes guerreiros. A advocacia trabalhista é respeitada, é lutadora e faz um grande trabalho no Espírito Santo. Como a gente consegue ver o trabalho das advogadas e dos advogados, né? Seja por meio das redes sociais, por meio da movimentação na OAB, os senhores e as senhoras representam de forma brilhante a advocacia. E é um orgulho para mim estar aqui hoje com vocês. Quando Madalena me disse da sessão, eu falei, eu vou. Acho que ela nem acreditou, né? Quando ela me viu chegando. Porque eu não ia deixar de vir aqui dar um abraço em vocês. E dizer que se a advocacia é essencial à justiça, como foi dito aqui, a advocacia trabalhista tem um papel fundamental, né? Porque nas relações de trabalho que a gente vê a grande dificuldade do país caminhar, mas, ao mesmo tempo, a dificuldade daquelas pessoas que muitas vezes sofrem na mão dos empregadores, mas também a dificuldade das empresas e dos empregadores trabalharem no país. Então, realmente, os senhores trabalham numa situação muito delicada e os senhores fazem isso com grande maestria. Essa homenagem é extremamente justa. Parabéns para cada uma e cada um dos homenageados, mas principalmente parabéns a todas as advogadas trabalhistas e a todos os trabalhistas que não podem ser aqui homenageados, mas também merecem por serem grandes lutadores na advocacia capixaba. Obrigada e parabéns. Queremos ainda convidar a doutora Maria Madalena, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas. Boa noite. Agradeço ao vereador Davi Ismael por ter acolhido o nosso pedido. Eu acho que estava passando do tempo da advocacia trabalhista ter reconhecimento no legislativo, entendeu? Lidamos muito com as questões judiciais, com o judiciário, mas da parte do legislativo ainda não havíamos recebido uma justa homenagem. Então, muito obrigada, me empenhei nisso. Eu olho daqui, eu vou saltar até, não vou cumprimentar a mesa, porque a mesa já foi por diversas vezes saudada. Eu agradeço muito, Davi Ismael. Não posso dizer que é uma honra receber aqui meu amigo Luiz Cláudio Alemão, né? Nara está aqui presente, Alberto, Simone e vereador Luizinho, todos. Mas a felicidade maior minha, confesso, é olhar para frente e ver vocês. Eu fico muito feliz. Eu fiz aqui até um escrito e dizer o quanto me emociona estar aqui, olhando para todos, e vocês com uma responsabilidade muito grande. Vocês são poucos aqui, mas vocês representam uma classe de quase 400 advogados hoje na ativa, atuantes, todos os dias frequentando o Fórum Trabalhista, todos os dias ali de 8, como bem disse a Simone, de 8 às 20 horas da noite, por vezes, né? Defendendo questões muito importantes, muito relevantes para a sociedade. Então, eu gostaria de saudar os presentes nas pessoas, e seria só um, mas hoje nós temos dois aqui, doutor Zélio, os nossos decanos, doutor Zélio Guimarães Borges, desculpa, doutor Zélio e doutor Robson Fortes Bortolini, que eu já advogo há 28 anos, tem por aí que eu tenho encontrado eles pelo caminho da vida, pelaquela rua General Osório, né? Bom, então, Bebeto também, mas Bebeto, vou dar um desconto para ele, eu vou fazer ainda homenagem
para Zélio e para Robson. Então, eu vou fazer uma leitura rápida aqui, porque eu sei que o tempo já está adiantado, do que eu penso, do que é a advocacia trabalhista. Porque todos nós aqui falamos o que nós fazemos e tudo, mas ninguém entende por que a advocacia trabalhista é considerada advocacia especializada, não é? Nós somos advogados especializados. Por quê? Porque só nós somos organizados em classe, em entidade, aliás. Então, eu tomo a palavra para dizer o seguinte. 20 de junho é Dia Nacional do Advogado Trabalhista. Qual a razão de sermos especiais e termos um dia nosso? Alguns dizem que é porque trabalhamos em uma justiça especial e não em uma justiça comum, como afirma o meu querido Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, ex-presidente da ABRAT e atual presidente da OAB de Minas Gerais. Pode ser. O advogado trabalhista é aquele que tem os menores prazos e a maior quantidade de ato a praticar. Não fazemos uma audiência por semana, mas uma audiência por minuto. Temos muito volume de trabalho e pouco volume de honorários. Exatamente porque atuamos em processos especiais, não temos acesso a honorários sucumbenciais. Nós atuamos com o que há de mais precioso na sociedade, o trabalho humano. Por isso, temos de ser especiais e compreender não apenas o direito, mas também precisamos entender de economia, sociologia, psicologia, até mesmo para entender nossos ex-adversos e alguns magistrados, né? Atuamos em um segmento denso e tenso. Por isso, temos de ser especiais no ato da compreensão, da atenção, da dedicação. Somos especiais no fervor e no amor. Somos especiais porque somos humildes, dedicados, companheiros, parceiros. Ora, nenhum de vocês aqui presentes pode negar o fato de o quanto somos parceiros no dia a dia. Conhecemos nossas alegrias e nossas tristezas. Sabemos os nossos feitos e sabemos os nossos defeitos. Sabemos espetar a luta com o gume da paz e conciliar. Sabemos andar pelos corredores como ninguém, os corredores de audiência, como ninguém. Redemoinhos, redemoinhos ali, andares, andares, sabemos fazer isso como ninguém. Subimos, descemos escadas com saltos ou não saltos, com passas, processos e tudo como ninguém faz. Cuidamos de usar a palavra para agradar e não para agredir, mas quando precisamos agredir, não há palavra para nos definir. Somos especiais exatamente porque não somos especiais. Somos trabalhistas, advogados trabalhistas. Que orgulho. Salve o 20 de junho. Colegas, eu peço que vocês hoje se sintam muito especiais, porque vocês, como eu disse no início, estão representando todos aqueles que não estão aqui hoje e todos aqueles que fazem exatamente aquilo que eu disse aqui, descendo, subindo andares, correndo atrás de audiência, entendendo os clientes, e isso só me traz muito orgulho e espero também que vocês estejam bastante orgulhosos. Me orgulho muito de ser colega de vocês, muito mesmo. Parabéns e que viva 20 de junho, o nosso dia. Um beijo a todos. Também com satisfação queremos ouvir o doutor Alberto Neme. Boa noite a todos. Cumprimento a nossa colega Nara, meu amigo e hoje conselheiro do CNJ, o vascaíno Luiz Cláudio Alemã, vereador Davi Ismael. Queria registrar aqui e parabenizá-lo por essa grande atitude, porque a advocacia trabalhista, como muito bem disse a nossa presidente, carece dessas homenagens, porque os advogados que estão aqui hoje
são advogados realmente na militância. São aqueles que gastam sola de sapato no seu dia a dia. E isso que a nossa presidente disse aqui não é uma metáfora. Nós subimos e descemos andares diversos por dia, corremos atrás, lutamos, tentamos agendar audiências que são marcadas de 5 em 5 dias, 5 minutos, me desculpe. Às vezes a gente para pensar e acha que é mais de uma pessoa, porque às vezes você tem 3 audiências em varas diferentes. Então, mais do que nunca, uma justa e merecida homenagem aos colegas aqui presentes. Doutora Simone, atual vice-presidente, a qual nos representa muito bem lá. Vereador Luizinho. E, por último, gostaria de parabenizar e congratular por essa grande manifestação e grande homenagem a esses advogados aqui presentes. Davi Ismael, eu estava aqui olhando para esses colegas e aqui eu posso te garantir que está o PIB da advocacia trabalhista. Independentemente de lados, aqui tem um PIB muito bem representado da advocacia trabalhista. Então, parabéns pela essa seleção. Tenho certeza que outros colegas também poderiam ser homenageados, mas aqui eu não vejo como substituir, porque aqui tem grandes colegas do qual nós nos deparamos no dia a dia, nos duelamos sempre com muito respeito, defendendo os interesses, mas sempre com um interesse maior, que é a advocacia trabalhista, é o direito do trabalhador. Porque os colegas aqui presentes são eles que buscam tutelar o direito do trabalhador lesivo. São eles que colocam o pão na mesa desses trabalhadores. Esses direitos que foram lesados eventualmente por algum desacordo contratual, mas eu posso te garantir que nós, advogados trabalhistas, somos aqueles que buscamos pelo alimento. Nós buscamos o alimento dos trabalhadores, independente do lado que for. Nós também defendemos as grandes empresas, as médias empresas, que também merecem justiça. Mas muito me orgulha de fazer parte, me permite dizer, presidente, dessa família, que a advocacia trabalhista ela é sui generis. Difícil você ver essa grande família em outras áreas. E eu não gosto de rótulo, mas eu me rotulo e gosto de me rotular como um advogado trabalhista. Então, não vou me delongar muito. Gostaria de fazer uma pequena parte na sua fala, presidente. Concordo com tudo, acrescentaria uma coisa, que infelizmente o advogado não tem vida, tem prazo. E os nossos prazos ainda são menores do que os outros, mas são totalmente compreensíveis, porque nós tratamos diretamente com o alimento do trabalhador. Então, gostaria aqui de deixar registrado essa mais do que merecida homenagem aos advogados trabalhistas, do qual eu me orgulho de fazer parte. Muito obrigado a todos e parabéns. É com prazer também que queremos ouvir o Dr. Luiz Cláudio Alemã, membro do CNJ. Boa noite a todos. Gostaria, inicialmente, de parabenizar o vereador Davi Ismael, o vereador Luizinho, o vereador Serjão, por essa iniciativa de homenagear esses colegas da área trabalhista, ou melhor, advogados trabalhistas, que representam toda essa classe lutadora, como já foi dito aqui, não vou repetir. Também gostaria de cumprimentar toda a mesa, na pessoa da minha presidente. Eu sou membro da ESAD, eu iniciei minha vida na advocacia trabalhista. Obviamente eu não tenho tanto tempo quanto Bebeto, da advocacia, mas eu vi Bebeto na advocacia trabalhista no balcão. Eu comecei minha vida advogando, estagiando com Cleone Eringe. Eu comecei na advocacia trabalhista. Hoje eu sou um tributarista, mas o coração fica na trabalhista. E vou dizer por quê. Os laços com a Justiça do Trabalho, senhores, vêm desse tempo,
de estágio com Cleone Eringe, Heloína, Jalvas e todos que eu encontrei pelo caminho, e gostaria até de homenageá-los e cumprimentá-los todos na pessoa do meu amigo Bebeto. Os laços com a advocacia trabalhista, senhores, ela é enorme. E posso dizer por quê. Eu iniciei, em 2013, a presidência da Comissão de Tecnologia e Informação do Conselho Federal da OAB. Naquela época, como tributarista, eu saí da presidência do Conselho, da Comissão de Tributário, e fui jogado na Comissão de Tecnologia e Informações, porque o presidente Marco Vinícius, presidente da OAB naquela época, descobriu que eu fiz um curso de COBOL em 1982. Ele falou, esse cara é o que conhece processo eletrônico. E lá caí. E eu juro aos senhores que eu não sabia o que significava PJE, o que vocês muito hoje já conhecem. Posso dizer aos senhores que na ausência de diálogo, quando falta o diálogo, a minha veia trabalhista abre um embate. E eu abri um embate com o ministro Joaquim Barbosa, com seus juízes auxiliares, inclusive com alguns conselheiros do CNJ, porque eu achava que, da forma como estava sendo tocado o processo judicial eletrônico, sem diálogo, não tem como vencer, não tem como corrigir, porque as pessoas que têm as informações privilegiadas para que um sistema possa funcionar são os senhores. E nós lá, servindo aos senhores, nós não conseguimos fazer chegar a voz dos senhores aos responsáveis pelo sistema, porque nós sempre defendemos que o sistema é bom, mas ele, para ser bom, ele tem que ser bom para todos, e não apenas para quem desenvolveu. E dessa forma, graças à Justiça do Trabalho, eu fui me instalar no CSJT, porque eu estava em pé de guerra no CNJ, eu fui para o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E lá chegando, fui bem recebido, diálogo aberto, diálogo franco, Alemândia que pode, Alemândia que não pode, e graças a Deus, o que pôde, o que foi possível naquela época, em 2013, graças ao desembargador Morhalen, da Justiça do TRE, do TRT de Minas, ao juiz Hortêncio, que é de Goiás, que era o juiz auxiliar da presidência do TST, e o próprio ministro Reis de Paula, nós conseguimos, em 2013, e os senhores são sabedores disso, o PDF, voltando para acabar aquele inferno daquele editor de texto dentro do PJE, que embaralhava tudo, nós não podíamos fazer as nossas petições formatadas, e voltou, inclusive, o Diário Judicial Eletrônico. Isso foram conquistas lá atrás, em 2013, que agora, em 2016, na relatoria minha, nós estamos no CNJ aprovando uma resolução para acabar de vez com o painel em qualquer sistema eletrônico de processo. Vai voltar o diário eletrônico. Graças a Deus. Ninguém mais vai perder prazo. Ninguém vai mais se embolar com aqueles danados daqueles prazos. Até por um detalhe, quem conta prazo não é o sistema, quem conta prazo é advogado, é o juiz, é o servidor. Senhores, dessas conquistas, outras várias estão chegando. Outras várias. Esperem, existe uma luz no fim do túnel. Agora, para concluir, a Justiça do Trabalho passa por dificuldades. O corte orçamentário na Justiça do Trabalho acertou e machucou. A Justiça do Trabalho está passando por dificuldades. Há os movimentos, inclusive da advocacia, para defender essa autonomia, porque a Justiça do Trabalho nada mais é do que um dos órgãos do poder da República, independente e harmônico entre si. Se o Judiciário manda o seu orçamento, o Executivo tem que cumprir. Afinal de contas, está na Constituição, órgãos independentes entre si e harmônicos. Infelizmente, alguns esquecem de ler a Carta Magna. Mas eu finalizo aqui citando uma passagem de Raimundo Faoro, ex-presidente do Conselho Federal, ex-jornalista, historiador, um homem culto, que à época, a sua época,
defendeu a ordem e a independência dos poderes, inclusive contra a ditadura. Raimundo Faoro disse no livro A Pirâmide e o Trapézio: a Constituição só serve para quem está na oposição, porque quando se chega ao poder, você vai afrontá-la todo o santo o dia, por uma questão muito simples: ela é limitadora de poder, senhores. Dessa forma, eu finalizo a minha participação, agradecendo o convite e dizendo a todos os senhores que aqui estão presentes, que representam a classe da advocacia trabalhista: parabéns pela homenagem, ela é justa. Muito obrigado. Vereador Luizinho Coutinho. Dar uma boa noite a todos, à mesa, parabenizar aos advogados trabalhistas, esse dia 20 de junho, vai ficar na memória de vocês, e quero deixar aqui, em nome de todos os advogados trabalhistas aqui, pediu aqui uma salva de palmas ao meu amigo Bebeto, que é um companheiro de muitas longas datas aqui do Alves Cabral. Bebeto, em nome de todos os advogados trabalhistas, eu quero deixar aqui uma homenagem a vocês, desejar a vocês, porque, como a doutora falou, o advogado é aquele que luta pelo aquele trabalhador, aquele que leva o pão de cada dia, às vezes injustiçado, aquele que às vezes é injustiçado e fica assim, sem saber a quem procurar, e tem vocês para estar defendendo a quem leva o pão de cada dia para as suas famílias. Então, parabéns, um beijo no coração de todos vocês. Nesse instante, quero pedir o vereador Davi Ismael e o vereador Luizinho que se coloquem aqui embaixo para convidarmos os senhores advogados para receber a homenagem. Queremos começar chamando a doutora Adriana da Penha de Souza. Para receber a homenagem do Dr. Benhur Brenner, convidamos Alberto Nemer. Convidamos também a doutora Camila Gomes de Almeida. Convidamos o Dr. Carlos Alberto de Souza Rocha. Convidamos o Dr. Carlos Eduardo do Amaral. Convidamos também o Dr.
Silone Fernando. Doutora Doutora Cléria Maria de Carvalho Santos. Doutor Edimário de Araújo da Cunha. Doutora Hélida Bragança Rosa Petri. Doutora Lisli Baer. Doutora Maria Helena Rezende. Maria Madalena Selvati Baltazar. Doutora Paula Vanessa Basto Carmo.
Convidamos também Dr. Rafael Volcardi. Convidamos Dr. Robson Forte Bortolini. Doutora Rosemary de Paula. Doutora Sandra Sampaio. Doutor Stefano Borges Matias. Doutora Vanessa Brasil. Dr. Vitor Viana Fraga. Convidamos o Dr. Willer Coelho Dias. Convidamos o Dr. Zélio Ribeiro Borges.
Queremos informar que todas as fotos tiradas aqui por essa moça simpática e bonita aqui está na página do vereador Davi Ismael. Caso vocês não sejam encontrados no Face, é só procurar lá na página do Davi, curte as fotos e curte a página e capture as fotos. Nesse instante, gostaríamos de convidar o doutor Carlos Alberto de Souza para fazer o seu pronunciamento em nome dos homenageados. Excelentíssimo vereador Ismael, meu querido amigo Luizinho Coutinho, tem 2 nomes de jogador, mas não joga tanto assim não. Eu tenho um nome só, jogo um pouquinho mais do que ele, há mais tempo somente. Mas eu quero agradecer especialmente essa homenagem que se faz, não a cada um de nós homenageados, mas se faz à advocacia trabalhista capixaba. Eu queria, antes de tudo, lembrar um episódio. Pelos idos de 1969, 1970, doutora Madalena era um mero projeto de amor entre seus pais, doutor Alemande era um cidadão que talvez não existisse, nem pudesse um dia pensar em ir na Justiça do Trabalho. Doutor Alberto, então, nem se fala, né? Doutor Ismael, todos eles. Mas, em Vitória, nós tínhamos ali na ponte de Camburi, tão somente a ponte de Camburi e o franciscano. Quem não se lembra do franciscano, estudando as histórias e os contos da infeliz menina que foi assassinada por talvez uma elite, que até hoje não se sabe, não se resolve, Araceli. Pois muito bem, naquele dia, ali existia, nas sextas-feiras, as pessoas acorriam para ali, ainda não havia nada, o resto era só mato, pertencia a Lorival Nunes, né? Por incrível coincidência, deve ser primo de minha esposa. Pois bem, e havia aqui um rapaz que era tão somente ladrão de carro, mas ele não era aquele ladrão assaltante mesmo, não. Ele roubava o carro para dar um rolê na sexta-feira, no sábado, e ele então tinha roubado um Dodginho Polara. E, maluco que era, encostou o carro na beirada da praia ali, no meio fio, e vem um dos playboys da Praia do Canto. Eu ainda era um reles vendedor de queijo lá de Maruípe e adjacências, e esse playboy bate no carro roubado desse ladrão. Diante desse fato, o rapaz resolveu fazer uma negociação coletiva. Nós, advogados trabalhistas, bem sabemos o que é isso, porque no meio de tanta gente aparecia tanto palpiteiro. Não, paga o para-choque, paga o para-lama, paga isso. Ele, não, vamos resolver, você me dá 1.000 e tantos cruzeiros, à época era tanto. O cara, não, isso não, é um absurdo. E enquanto isso demora, ainda não havia celular, alguém correu, a Praia do Canto ali era perto, e chega o pai desse rapaz que, sem carteira, bateu por trás de um outro carro de quem se supunha ser dono. Pois muito bem, chega o dono. E aí, o Alberto, era o PIB da Praia do Canto que chegou. Chegou o PIB da Praia do Canto e, olha, como é que nós vamos resolver isso? Não, só me dá 1.000 e poucos reais aqui. Não, que isso? Vai para a justiça. Rapaz, esse ladrão... Ah, mas o senhor gosta da justiça? O negócio do senhor é justiça? Então tá bom. E o rapaz saiu procurando, ele achou um paralelepípedo e partiu para cima do Dodge Dart grande, do PIB da Praia do Canto, e esmagou o carro todo. Agora o senhor vai para a justiça. Saiu o carro todo. Quem é esse cara? É um ladrão. Naquele dia, eu estava pensando em fazer, mas, meu Deus do céu, será que eu vou fazer concurso para virar advogado? Quem é que acredita na justiça? Mas um dia eu peguei e li, comecei a trabalhar,
em setor de pessoal, e lia as obras, a CLT comentada de Mozart Vitor Russomano, contra quem um dia eu fui até advogar contra ele, através de trabalhadores da Conab, e ele advogado da Conab. E aquilo me tocou profundamente, eu falei, vou ser advogado trabalhista. Passei no vestibular, e aí, eu estou aqui hoje, todo mundo me homenageando, o Bebeto, a gente pensa assim, Zé, nós estamos ficando velho, está na hora da gente retirar o time de campo, as pessoas homenagem você quando está perto de morrer, ou coisa que o valha. Mas não, é melhor que assim seja, pelo menos a gente terá vivido. Mas isso é uma vingança, porque quando eu entrei na faculdade, eu chamava quase todo mundo de tio. Era tio Emídio, tio Arlon, era tio, porque eram os velhos. Agora tem o seguinte, sabe, moças bonitas, quem me chamar de tio Bebeto aí vai ter Lei Maria da Penha, coisas que o valha. Entendeu? Não será de tudo muito bom. Pois muito bem. Mas o que faz nós sermos advogados trabalhistas? Não há advogado trabalhista de empresa ou de trabalhador que não tenha uma formação humanista diferenciada. E é isso que nos qualifica. E é esse culto que nos une. Nós não somos especiais, nós somos diferentes. Onde a gente chega, não dá para pisar no direito, não dá para humilhar o pequeno, não dá para humilhar o advogado, porque perto de advogado trabalhista, essas coisas não acontecem com facilidade. E eu posso dizer isso porque, quando nós começamos a advogar, não é, doutor Robson? A gente precisava de livro. Hoje as pessoas têm tudo na internet. A gente subia ali a ladeira São Bento, íamos nos acudir numa biblioteca fantástica que o doutor Eugênio Lindenberg Sete nos permitiu usar à vontade. Que saudade. Pois bem, dito isso, eu acho que quando a gente está aqui homenageando, e eu dou os parabéns ao senhor, vereador Israel e o vereador Luizinho, porque no Brasil se costuma dar as flores depois da morte. E aqui eu quero citar Guilherme de Brito, Nelson do Cavaquinho, me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga para aliviar meus ais. Então isso está aliviando nossos ais, porque hoje estão ofendendo a justiça do trabalho, o direito do trabalho não vale mais nada, a gente encontra um ministro nomeado, que eu não sei até quando, que eu peço até a Deus que derrube-o, que diz, eu odeio a justiça do trabalho. Como é que pode um cidadão assumir um cargo dessa importância, dessa magnitude, e diz que odeia exatamente aquele órgão mais precioso que o Estado tem, que é exatamente a solução dos conflitos de maneira mais humanitária e mais humana possível. Talvez fosse fácil entregar esse camarada, aliás, não passa de um capitão do mato, né? Não passa de um capitão do mato. Pois bem, e eu aqui, mas embora nós estejamos aqui fazendo homenagens em vida, eu queria chamar a todos vocês para a gente lembrar os que tombaram no caminho. Eu já citei o doutor Eugênio Lindenberg Sete, Sebastião Coutinho, que foi vítima de estresse profissional e com uma doença terrível, acabou tirando sua vida na Praia da Costa. Cizenando Pechincha, um dos fundadores da Associação Nacional dos Advogados Trabalhistas, marco de resistência nesse Estado, foi um homem que primeiramente enfrentou a ditadura militar, quando ele disse, você não deixa o Vitória entrar no Campeonato Brasileiro porque é presidido por um negro. E Hereno Nunes não teve como retirar e teve que botar o Vitorinha, e nós íamos para lá torcer pelo Vitorinha. Lembra, Lemante? Isso foi arte de Cidenando Pechincha, um conterrâneo meu, que, como eu, também já tinha título de cidadão do Estado. Milton Murad, quem não lembra? Duval Cardoso dos Santos, que foi vítima de um empregador que o assassinou por conta do seu exercício profissional. Quantos de nós aqui não pode estar sujeito a isso? Arlon, Etelvino Lins, colega nosso
todos os congressos, sempre estava conosco. Um dos motivos da nossa alegria foi vítima do Legacy, naquele voo da Gol. Era advogado trabalhista, que também nos deixa saudoso. Deusdete Batista, de Cachoeiro, exemplo de honradez e de comunhão entre palavras e ações. Eu nunca vi daquele homem uma palavra que não fosse de incentivo, que não fosse de respeito e que não fosse de coerência com aquilo que defendia. Danilo Augusto de Carvalho, que ultimou a sua vida como juiz, mas foi meu colega de sindicato dos ferroviários, era advogado trabalhista de escola. Mauro Éden Matos, quem não se lembra de Mauro, ex-advogado do IESP. Ayala Ferreira, vítima de um acidente no trabalho. E há poucos dias, Ilealdo. Uma das lembranças mais ternas que eu tenho da advocacia, e aí, Alberto, sem me ofender, é de falar de algo que não é o PIB, mas que é o advogado do trabalhador simples, o advogado simples do trabalhador. Eu quero lembrar aqui de Dr. Inácio Ferreira Filho, Zé lembra dele. Eu, quando era vendedor de queijo, encontrei Dr. Inácio Ferreira nos morros de Vitória, nas palafitas do Itararé, procurando o trabalhador para fazer o pagamento do dinheiro que ele tinha recebido na Justiça do Trabalho, quando ainda era Dr. Clóvis Rabelo, juiz do trabalho. Esse homem, as pessoas lembram dele como alguém que se correspondia com a princesa Elizabeth. Ele já se foi, mas foi um advogado trabalhista que, com toda a dificuldade especial em relação à locomoção, inclusive a cérebro, mas tinha a noção de justiça e a noção de civilidade e de respeito ao direito do trabalhador. E por último, mas não menos importante, eu quero lembrar de Hugo Matias, a nossa alegria. E o aplauso que vocês deram a mim, eu queria que desse para essas pessoas. Dentro da nossa história, a advocacia trabalhista, eu não posso falar em todos eles sem me emocionar, mas vamos tocar para frente. Hoje vocês estão me lembrando, nos pedindo, dando a minha palavra, mas eu tenho certeza que não faz pelos meus méritos, mas pela bondade de vocês. E se hoje se homenageia a advocacia trabalhista, é porque nós fomos pródigos em nos respeitar, em nos fazer representar. A advocacia trabalhista, durante algum tempo, era considerado algo de menos, algo que as pessoas não tinham o menor respeito, até mesmo nossos colegas de outros ramos. Mal sabiam eles que, enquanto que o advogado trabalhista ele luta pela reposição do passado, pela constituição do presente e pela estruturação do futuro. Ou seja, o trabalhador que foi dispensado, humilhado, que não recebeu o seu direito, demora, recompõe sua vida, nós recompomos aquele direito do passado, ele começa a pensar na vida e vai se reestruturar para o futuro. Enquanto que as pessoas que mexem só com direito criminal, ele vai, só te dou a liberdade e é daqui para diante. Mas eu não te recomponho aquilo que você perdeu. Nós não, nós recompomos aquilo que perdeu e transformamos os nossos clientes em pessoas que não se calam diante da injustiça. E não dou menos importância ou mais importância, seja para o advogado exclusivamente do empregador, seja para o advogado exclusivamente do empregado. Ambos temos a mesma importância. E eu digo isso com a serenidade de quem faz advocacia tanto para um lado quanto para o outro. E o advogado trabalhista da empresa, ele tem que ter a consciência de que ele deve dizer aquilo que o empregador precisa ouvir e não aquilo que ele quer ouvir. O advogado trabalhista da empresa precisa saber que este país é um país de quase 300 anos de escravidão e com vícios velhos de capitães do mato. As pessoas ainda têm a consciência muito mais pronta e mais pura de que aquele lugar é meu e eu não posso. É meu, isso aqui é meu, a ideia de propriedade. A ideia de propriedade é o maior antagonismo que se pode ter ao direito de estabilidade.
E outra coisa que eu queria exortar vocês. A gente fala assim, nós temos uma CLT. Os outros ramos têm um código. O Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal, nós temos uma CLT. Sabe por quê? Porque em 1943, ao ser promulgada a consolidação, aproveitando o trabalho de Oliveira Viana, de finado Arnaldo Susequim, de outros tantos, compilou-se um monte de lei que era fruto de muita luta do trabalhador brasileiro. Já se tinha os direitos de aposentadoria, o direito de férias só nasceu depois, o direito de 8 horas, o direito de jornada, o direito de descanso. Esses direitos já estavam consagrados, mas aí o gênio humanitário de Oliveira Viana criou o artigo 9º, que diz que bastou ter criado o artigo 9º, 448 e 468, para dizer que qualquer alteração na estrutura jurídica do empregador não altera o direito do empregado. Ou, pior, mais ainda, qualquer ato praticado com o efeito de burlar é considerado nulo pleno júri. Por todos os percalços que a jurisprudência nos trouxe, mas mostrou que este foi uma norma absolutamente verdadeira e que hoje os códigos estão copiando essa legislação, que é muito mais fruto de luta do que fruto de benesse. Como nós vivemos num país da anogênese, ou seja, da norma sem nascimento, a CLT é um marco da norma com nascimento, ou seja, ela vem das bases, ela vem do povo simples. Mas nós temos ainda muitas milhas a caminhar. Não é à toa que nós temos que reconhecer que hoje nós vivemos tempos muito difíceis. E eu queria que vocês observassem uma coisa, e aqui eu quero falar algo que é um agradecimento a essa casa, que já me deu o título de cidadão vitoriense. Isso muito me orgulha, porque eu digo onde vou que eu moro na melhor e mais bela cidade desse país, de um povo mais gentil e mais feliz de se estar com ele. Eu sou baiano, mas agora sou um baiano capixaba, que já fui agraciado com o título desta casa. Isso muito me honra, vereador Ismael. Nós estamos diante de uma pretensão de não é só da Justiça do Trabalho que eles querem deixá-la sem dinheiro, sem operar, sem criar justiça. Eles querem criar a redução das aposentadorias, redução de direito, transformação de cláusulas pétreas, e transformar isso em coisa nenhuma, com o propósito de retomada dos conceitos neoliberais já superados no mundo todo. E aí, o que é que eu observo? Não sei se vocês observaram como a ESAT é palmilhada de mulheres. Não é? De vez em quando a gente escuta alguma notícia de que o Espírito Santo é um país, é um estado no país onde mais se agride mulheres, mas nós, advogados trabalhistas, não. Nós humanizamos a advocacia trabalhista e aqui as mulheres têm vez, voz e transforma a justiça do trabalho em uma família, e os advogados trabalhistas são verdadeiramente uma família. E, por certo, é a presença feminina de lutadoras de tanto tempo que nos faz transcender assim. Pois bem, eu não posso abrir mão das minhas convicções. E como nós abrimos essa sessão falando na Bíblia, a palavra de Deus, eu exorto, sabe, Israel, Mateus, versículo 7:1, que é algo de muito justo, onde diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com a mesma ardor com que julgas teu irmão, serás também julgado. Mas, hipócrita, porque queres tirar o argueiro do olho do teu irmão quando tens uma trave no teu? Nós estamos vivendo isso na nossa política. Os hipócritas, cheios de traves, mereciam um repúdio da nossa sociedade, porque são eles a julgar. Talvez a gente tenha compreensão de que se multiplicou, Rapaz, olha só,
velho e prolixo, é uma tristeza. Mas estou acabando. Que se multiplicou as pessoas que queriam apredejar Maria Madalena e os outros que diziam soltem Barrabás, libertem Barrabás, prendam Cristo. Mas, para concluir, como diria os senadores lá das comissões, só concluindo, senhor presidente, a felicidade de termos tantas mulheres e de não sermos alguém que agride tanto as mulheres, eu gostaria de trazer para vocês, e finalizar com Camões. E aí esse primeiro texto da poesia de Camões demonstra o momento que esse país vive. Busque amor, novas artes, novo engenho para matar-me, e novas esquivanças que não poderão tirar minhas esperanças, pois mal me tirará o que não tenho. Andando em bravo mar, perdido o lenho. Foi o fato de vocês serem lenhadores que me lembrou Camões. Mas, conquanto não pode haver desgosto, onde a esperança falta, lá me esconde amor, o mal que mata e não se vê, que vem não sei de onde e dói, não sei porquê. Muito obrigado, gente. Quero encerrar esse tempo que estivemos juntos, tão gostoso. Quero pedir 3 favores. Ao final, gostaria de tirar uma foto com todos os homenageados, se puderem vir aqui na frente. Queria pedir àqueles que no dia a dia encontrarem foi minha professora junto com o Cadu lá, Denise Marcico, que leve o meu abraço, o meu respeito, a minha gratidão a tudo aquilo que aprendi. Maria Helena. Então fica a senhora incumbida de levar o meu abraço. Peço a outra pessoa que fale com a Ana Paula Taceuda, que não foi homenageada porque foi lá para ser desembargadora, não exerce mais a advocacia. Quando eu aqui cheguei, ela já tinha saído, então faltou-me oportunidade de homenageá-la. Então quero assim, nada mais havendo tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores vereadores e a vereadora para a próxima sessão ordinária, dia 21/6, amanhã, 16 horas, com a ordem do dia exposta em nosso site. Agradeço a presença de todos, está encerrada a sessão.